Bem, gente, hoje estou trazendo o tema chuva ácida. É um tema mais teórico, né, do que os outros temas que envolvem a prova de química. Esse tema aí pode vir na prova de geografia, pode vir na prova de biologia, e tantas outras disciplinas, né, já que é um tema bastante que envolve vários componentes. Então pode vir aí nessas, tanto nas ciências humanas quanto nas ciências da natureza, tá? Então vamos tentar ver aqui, fazer uma breve revisão desse tema que você já meio que cansou de estudar, um tema muito estudado ao longo do ensino fundamental, ensino médio. A chuva ácida, ela é um fenômeno atmosférico que acontece principalmente em regiões com alto índice de poluição, né, de poluentes. Regiões industrializadas onde vai ter maior incidência desses gases poluentes. Regiões onde vou ter muito fluxo de automóveis, caminhões, ônibus. Então, regiões que vão ter poluentes que vão se misturar com a água, e vão deixar a água mais ácida. Então, aqui tem uma ilustração de como é que ocorre o fenômeno da chuva ácida. Então, aqui eu vou ter a emissão de poluentes, né, pelas indústrias, pelos automóveis. Eles vão se misturar com a água e vão deixar a água, né, com uma acidez maior, um pH menor. Normalmente, as substâncias que vão deixar esse pH menor são chamadas de ácidos, né? O ácido sulfúrico e o ácido nítrico. Eles vão vir, né, de poluentes, de gases, né? Pode ser o SO2 ou SO3 e pode vir também aqui o NO2 como um poluente, ou NO. Tá? Então esses dois aí vão reagir com a água e deixar o pH mais ácido. E na precipitação que vai ocorrer, o solo vai ser contaminado, as plantas, a paisagem, né, a arquitetura, tudo isso vai ser contaminado pela chuva ácida. Então a precipitação com elevada acidez ocorre justamente quando um lugar, né, uma região de um país ou do mundo, concentra altos níveis do dióxido de enxofre, que a gente falou agora há pouco, né, o dióxido de enxofre, que é o. Ele está falando de dióxido, que significa dizer que o O2 vai estar presente, né, o oxigênio 2. O enxofre é o S e o dióxido é o 2. E no caso daqui é o nitrogênio, então o nitrogênio O2. Tá? A elevada emissão desses gases poluentes, que vão entrar em contato com a água, gotas de água suspensas no ar, que reagem e formam ácidos, que ao precipitar, né, dão origem à chuva. Mais uma vez, uma ilustração para a gente, né, confirmar, né, essa questão da chuva ácida, que é justamente a poluição vai dar origem a gases poluentes, principalmente o CO2, ou melhor, o SO2 e NO2, e isso vai deixar a água mais ácida. Aí vai dar origem à chuva ácida. Tá? Então aqui está novamente a representação dessa formação da chuva ácida. Então aqui continuando. Principais consequências da chuva ácida. Então aqui o solo vai ser contaminado, né? Vai provocar alterações no solo. O solo vai ficar mais acidificado. Então certas plantas, né, certos cultivos vão deixar de sobreviver, né? Vão deixar de existir, porque cada planta, cada fruta, cada plantação, cada cultivo, para ser realizado, precisa de um pH do solo adequado. Então, se você acidifica o solo, isso pode provocar a morte das plantas, tá? Desses cultivos aí. Contaminação do solo, contaminação da água, deixa a água mais ácida, contaminação da vegetação, por consequência, você contamina o solo, você contamina a água, você acidifica o meio aí, então as pessoas vão entrar em contato com essa água, com esse solo e vão causar
vão gerar uma série de prejuízos também à saúde, não só ao meio ambiente. No outro slide tem mais aqui algumas consequências. A questão do rompimento da superfície das folhas das árvores, causando empobrecimento nutricional. Plantas podem se tornar suscetíveis à ocorrência de pragas e doenças, e um crescimento pode ser prejudicado. Dependendo da concentração de ácidos, a saúde dos seres humanos também pode sofrer prejuízo. Tá? E além disso, a gente tem que observar também a questão da natureza e os monumentos e obras que podem começar a corroer. Você vai ter a destruição desses monumentos porque a água da chuva vai ser mais ácida e vai reagir com a estrutura, os componentes dos monumentos das obras. Tá? Então, para finalizar aqui o slide, já finalizou, a gente vai ter as questões relativas a esse assunto que foram cobradas no Enem, nos Enems anteriores. Tem essa questão aqui bem lá no início, né, das provas do Enem, 2006, vai falar sobre a chuva ácida. A chuva ácida é o termo utilizado para designar precipitações com a faixa de pH menor do que 5,6, pH ácido. As principais substâncias que contribuem para esse processo são o óxido de nitrogênio, que a gente falou, né? NO2 e SO2, provenientes da queima de combustíveis fósseis e também de fontes naturais. Os problemas causados pela chuva ácida ultrapassam fronteiras políticas, regionais e nacionais. A amplitude geográfica dos efeitos da chuva ácida está relacionada principalmente com, letra A, circulação na atmosfera e quantidade de fontes emissoras de dióxido de nitrogênio e enxofre. Então a letra A já engloba tudo que a gente meio que falou, né? Vai falar do fontes emissoras de SO2 e NO2 e também a circulação na atmosfera, né? E eu vou ter regiões que vai ter poluentes e esses poluentes vão entrar em contato com as nuvens, né? E isso vai acidificar o meio e vai gerar chuva ácida. Letra B, a quantidade de fontes emissoras de óxido de nitrogênio e enxofre e da rede hidrográfica, a topografia local das fontes emissoras e de enxofre e nitrogênio e nível de lençóis freáticos. Isso aí poderia ser uma consequência da chuva ácida, né? Você vai ter a contaminação dos lençóis freáticos. A quantidade de fontes emissoras de dióxido de enxofre e nitrogênio e níveis de lençóis freáticos e a rede hidrográfica, a circulação da atmosfera. Então a letra A é a alternativa que mais se aproxima do correto, né? A letra A é justamente a resposta. Uma outra questão que foi cobrada no Enem 2009 é sobre quais são as substâncias, né, que vão dar origem à formação da chuva ácida, né? A gente sabe que tem o NO2 e o SO2, mas tem um ácido lá que vai ser o ácido responsável por essa acidez. Ele quer saber qual é o nome desses dois ácidos. Então fala aqui, ó. O processo de industrialização tem gerado sérios problemas de ordem ambiental. Aí ele fala da chuva ácida. Os ácidos usualmente presentes em maiores proporções na água da chuva são o H2CO3. O H2CO3 ele tem origem a partir do gás carbônico, né? Também aí é um dióxido, formado pela reação do CO2 atmosférico com a água. O HNO3, que é o ácido nítrico, o ácido nitroso, o ácido sulfúrico e o sulfuroso. Aí esses quatro últimos são formados principalmente pela reação da água com os óxidos, que é o óxido de nitrogênio, que é o NO2, e o óxido de enxofre, que é o SO2. A formação da chuva mais ou menos ácida depende não só da concentração do ácido formado, como também do tipo de ácido. Essa pode ser uma informação útil na elaboração de estratégias para minimizar esse problema ambiental. Se consideradas concentrações idênticas, né, todos os ácidos na mesma concentração, qual aquele que vai apresentar maior acidez, confere maior acidez às águas das chuvas? Então, ele quer saber qual é o ácido que vai dar origem a maior acidez. São os ácidos fortes, né? Aí a gente tem aqui
o H2SO4 é uma questão que poderia também estar lá no assunto de funções inorgânicas, né? Esse aqui é o mais forte, né? E o HNO3, né? Eles têm um elevado índice, né? O elevado grau de ionização. Esse grau aí é o que vai ser responsável pela acidez, tá? Esse alfa, que é o grau de ionização, ele maior que 50%, a gente classifica o ácido como ácido forte. Menor que 50% e maior que 5%, o ácido é moderado. E menor que 5%, o ácido é fraco. Então, esses dois aí são, na escala dos 4, né, comparando os 4, são os dois mais fortes, por causa do grau de ionização. Esse grau de ionização refere-se à quantidade de hidrogênio que vai ser liberado na presença de água. Essa é uma forma de você avaliar a força de um ácido, né? Então, vai estar diretamente relacionado à adição, à diminuição do pH da água. Então, a resposta que você vai colocar para essa questão é a letra D. A letra D é a resposta que tem os dois ácidos mais fortes, comparando esses 4, né? A gente poderia também verificar a questão da presença do oxigênio. Se eles têm, se você tem dois ácidos que têm a mesma estrutura, onde muda apenas a quantidade de oxigênio, que é o caso aqui do HNO3 e HNO2, aquele que tem mais oxigênio é o mais forte. Então, se você comparar HNO3 com HNO2, esse é mais forte do que esse. HNO3 é mais forte do que o HNO2. E se você comparar os dois aqui, H2SO4 e H2SO3, esse daqui é mais forte do que esse, por causa da quantidade de oxigênio. E isso só vale para aqueles que tenham os mesmos elementos, né? A hidrogênio, enxofre e oxigênio. São os oxiácidos, né? Oxiácidos aqueles que apresentam oxigênio na sua estrutura. Hidrácido só tem hidrogênio e um outro elemento. Só apresenta hidrogênio e não apresenta oxigênio na sua estrutura. Esses aqui são os oxiácidos. Você compara os dois e compara que o que tem mais oxigênio é o mais forte. Comparando os dois que têm o mesmo elemento. Agora, se você comparar o HNO3 com o H2SO4, essa questão aí da presença de oxigênio não vale. Essa daí, no caso, aí você não pode fazer essa comparação. Ok? Então vamos para outra questão também, para a gente finalizar. Uma questão de 2017 que vai falar também sobre a chuva ácida. Essa questão fala: muitas indústrias e fábricas lançam para o ar, através das chaminés, poluentes prejudiciais a plantas e animais. Um desses poluentes reage com o oxigênio e a água para diminuir justamente o pH. Então, a chuva ácida vai deixar um pH menor do que 5,6, como a gente viu na questão anterior. E aqui eu tenho a formação desses óxidos, né? Eu vou ter um poluente que vai reagir com o oxigênio e vai gerar um outro óxido, no caso aqui o trióxido. Esse trióxido reage com a água e forma um ácido. Esse ácido é o ácido sulfúrico. Isso aqui é o ácido sulfúrico, que é o ácido que vai diminuir o pH da água, da chuva, né? De acordo com as equações, a alteração ambiental decorrente da presença desses poluentes intensifica ele quer saber, está falando da chuva ácida, né? A presença desses poluentes vai aumentar, vai intensificar a formação da chuva ácida. Quando ele fala especificamente do SO2 e do NO2, ele está falando da chuva ácida. Quando ele fala de CO2 ou ele fala do CH4, ele está falando do efeito estufa. O efeito estufa. O CO2, né, ele está presente no efeito estufa e também está presente na chuva ácida. Só que ele é mais importante aqui para o efeito estufa, né? A chuva ácida, a gente vai se tratar para diferenciar do outro a presença desses dois aqui. E um outro, que é a camada de ozônio, né, está se referindo aos CFCs, clorofluorcarbono.
vão aí ser prejudiciais à camada de ozônio. Então a resposta para essa questão é a letra A. A presença desses poluentes, dado na questão, é justamente a chuva ácida, né? Não poderia ser efeito estufa, não poderia ser camada de ozônio também, tá? Então aqui vai ser o gabarito letra A, né? Então a gente trouxe aqui 3 questões relacionadas com esse tema, efeito estufa, que é bastante importante para a prova de vocês. Não tem sendo alvo de questões, né, nos últimos Enems, essa parte aí de chuva ácida, efeito estufa, mas a gente tem que lembrar que a parte de química ambiental é importante também para ser estudada e ter atenção na prova do Enem. Não só na prova de química, mas na prova também lá de geografia ou até de biologia. Pode vir essa parte aí, né, de chuva ácida, ok? Daqui a pouco a gente volta e valeu.